tantos mil reais. Feliz é quem tem isso. Feliz é quem pode isso. Se você prestar atenção, nenhuma das coisas que estão dizendo aqui são coisas que dizem respeito a necessariamente sensações positivas. E por isso muitas pessoas se perguntaram, então esse texto será que não é só para um grupo seleto de pessoas muito elevadas? O Dalai Lama, Mahatma Gandhi, ele dizia, que não era cristão, mas se ele pudesse escolher uma página dos evangelhos, ele rasgaria essa parte e guardaria com ele. Porque ele achava que isso dizia da profundidade do Espírito de Cristo. Não foi só ele que disse isso. Outras religiões também disseram a mesma coisa. E na história do cristianismo também. Nós dizemos então que o sermão das bem-aventuranças e o sermão da montanha é a pedra fundante do cristianismo. Isso aqui, para quem vive, você pode ter certeza, é um cristão autêntico. Essa pessoa que vive isso. Mas a gente fica diante desse texto e nos pergunta, Senhor, eu não consigo fazer isso. O Senhor está me pedindo isso aqui, parece que isso é muito exigente, né? Mas vejamos o que Jesus está falando. Jesus diz assim, aqueles que dependem de Deus, os pobres em espírito, eles terão o reino dos céus. Porque eles sabem que isso não é alcançado pelas suas próprias forças, mas segundo a misericórdia e a bondade de Deus. Jesus nos fala também dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem é o aflito? O aflito é aquela pessoa que perdeu um filho, que tanto amava, que perdeu o esposo, que perdeu o emprego num momento difícil da vida, tantas situações que causam uma profunda aflição no coração. Mas como uma pessoa como essa pode ser feliz ou bem-aventurada, por assim dizer? Como essa pessoa nisso pode alcançar uma felicidade última? Ela só é capaz de fazer isso se na sua experiência de fé ela entender que apesar das contrariedades da sua própria vida, Deus está do lado dela. Ela não está sozinha. E essa alegria é real. É de dizer assim, como diria Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só vai experimentar essa felicidade quem tem uma dependência de Deus diferente talvez das outras pessoas. Isso exige de nós uma profunda intimidade com Deus. Depois vai dizer, bem-aventurados os mansos. Na Sagrada Escritura o termo grego aqui é prios, que também é humilde. As 3 primeiras bem-aventuranças vão dizer a respeito da humildade. Uma pessoa humilde, é muito engraçado, vocês já devem ter visto uma senhora talvez sofrida, muito simples, com muito temor de Deus, que muito embora ela sofra muito, ela sabe que Deus dá força. E ela experimenta de uma alegria muito especial ali, porque se sente cuidada por Deus, embora as contrariedades assim apareçam. E Jesus, quando vai anunciando todas essas coisas, Ele não nos dá um retrato equivocado da realidade. Contrariedades sempre tereis convosco. Desde criança nós lutávamos, eu falava isso na sexta-feira aqui, desde que você nasceu bebê, você luta contra o seu ego, você luta contra a sua vontade. Seu pai precisa dizer, não, você tem que esperar. Na adolescência você tem que dizer para o seu filho, você não vai. Enquanto adulto você sofre porque você não consegue fazer tudo. Não é isso a nossa vida? O tempo inteiro nós estamos buscando lutar contra esse coração que quer ser rei, que quer ser senhor de todas as coisas. E a grande tarefa da nossa vida, na experiência do encontro com Deus, é nos colocar na disposição de entender que Ele é Senhor da nossa vida e que Ele nos tem nas suas mãos. Diz o texto, bem-aventurados os mansos. Manso é aquela pessoa que entendeu que não é pela violência que ele vai alcançar as coisas. A proposta de Jesus no Evangelho não é a revolução. Eu desafio vocês a encontrarem qualquer coisa nos Evangelhos que diz que nós vamos conseguir as coisas na marra, na espada. O próprio Jesus, quando Pedro corta a orelha do soldado, ele vai dizer, guarda a tua espada da bainha. Nós não somos disso. E o que é então a força do manso? E ele possuirá a terra, e sem dúvida essa terra aqui não diz respeito à terra prometida de Israel, onde eles estavam pisando, mas essa terra que Jesus prepara. O manso é aquele que convence e move pela sua conversão. A revolução de Jesus se chama conversão. Todas as vezes que na história da igreja os homens quiseram fazer reformas, a grande reforma foram de pessoas, não de estruturas. Na reforma das pessoas, as estruturas caminharam juntas com elas, e não o contrário. Depois segue o texto dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça aqui
Não é a justiça de São Paulo que diz respeito à justificação, né, que Jesus consegue para nós na cruz. Essa justiça que é realmente dá ao próximo o que é do próximo, dá a Deus o que é de Deus. E essas duas coisas se resumem numa coisa chamada vontade de Deus. Justo é o homem que se move pela vontade de Deus, seja na sua relação com o próximo, seja na sua relação com Deus. E aqui vai seguindo o texto: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque aquele que se sabe misericordiado por Deus, amado por Deus, não é capaz de olhar para alguém e ter um peso mais duro, porque Deus não faz isso com ele. A misericórdia é justiça também, e nós já falamos isso aqui em algum momento. A misericórdia de Deus tem preço e tem sangue, é o preço de Jesus crucificado. A misericórdia de Deus não é injusta. Alguém paga, só não é a gente. Essa é a diferença. Por isso que quando Jesus nos pede para sermos misericordiosos como o Pai, misericordioso como Ele, Ele não está dizendo que a gente vai ser injusto, mas só para a gente entender que a justiça se realiza no seu mistério de paixão, morte e ressurreição. Depois o texto fala de pureza, bem-aventurados os puros. Poderíamos talvez falar de pureza simplesmente ligada à castidade, mas isso seria reduzir a pureza a algo muito pequeno, da qual ela faz parte, mas que não é tudo. A pureza, sem dúvida, e nós conhecemos pessoas puras, são as pessoas que se movem pelo amor a Deus, e não pelas o que as coisas podem dar a elas. Alguém que se traduz no seu serviço generoso aos outros, não porque ele está esperando que aquilo traga isso, aquilo outro, mas porque isso o faz feliz. Porque Deus promete que os puros de coração, aqueles que agem segundo esse desígnio de Deus, são felizes. Segue o texto terminando, e uma das últimas bem-aventuranças vai dizer que apesar da injúria, da perseguição, da mentira, Jesus nos pede: alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Jesus nos promete então pela fé a felicidade nesta vida e pela esperança a recompensa da vida eterna. A gente não tem que achar que não, a felicidade só vai ser na vida eterna. Se eu dissesse isso, eu precisaria rasgar essa página do Evangelho. Mas só é capaz de viver essa experiência por isso. E eu termino talvez falando nesse domingo uma coisa que me tocou profundamente enquanto eu preparava essa homilia. Você sabe por que a gente olha isso aqui e acha muito difícil viver? Porque a gente está achando que o coração pobre, aflito, manso, a gente precisa experimentar isso e com as nossas próprias forças ficar dando um sorriso forçado. Não, eu estou feliz. Não está acontecendo nada. Só que o que Jesus está dizendo aqui não se trata daquilo que você pode alcançar, mas daquilo que Ele pode te dar. Para acolher essa felicidade de Deus, é por isso que a gente precisa ser humilde. Porque só vai viver essa experiência quem tem um coração que recebe de Deus essa graça, não do que você pode oferecer para Ele. E isso faz uma diferença muito grande. Porque aqueles que nós chamamos de santos e santas na igreja foram pessoas que viveram essa experiência na sua própria carne. E eles não estavam, ao sorrir diante das contrariedades, dos sofrimentos da sua vida, sendo hipócritas. Teresinha não estava sendo hipócrita quando, ao morrer, a irmã que ela tinha mais dificuldade, achava que ela era a melhor amiga dela. Você poderia dizer: nossa, como ela foi falsa a vida inteira naquele sentimento. Não, porque ela era feliz. Ela sabia que correspondia à vontade de Deus. Mas, se nós então entendemos que o mistério do cristão é ser como Cristo, a gente precisa entender que Jesus não está falando de uma terceira pessoa, Jesus está falando dele. Ele está dizendo assim: felizes os pobres em espírito, porque eu sou pobre. Eu desci dos céus, da minha riqueza, e assumi a pobreza da humanidade. Felizes os aflitos, porque Jesus, a grande vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua paixão e morte, foi uma vida de aflição, uma vida de luta contra as dificuldades, contra a perseguição, o tempo inteiro, né? O horto das oliveiras, né? Não ter casa, a gente via no presépio Jesus procurando com a sua família um lugar para estar. Bem-aventurados os mansos, é Ele quem diz: eu sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, até porque a justiça realizada por Jesus é a justiça que nos justifica. Bem-aventurados os misericordiosos, Ele é a divina misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque Jesus só se moveu segundo a vontade do Pai. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ele é a nossa paz, Ele é o Shalom do Pai. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e Ele assim o foi.
Ele foi injuriado, perseguido, mentiram contra ele, disseram todo tipo de mal, e não só isso, o mataram. Alegrai-vos e exultai, por será a grande recompensa nos céus. Se nós queremos ser cristãos, a exemplo de Jesus, o que nosso Senhor está dizendo aqui, vivam a minha vida. Porque eu não tenho dúvida que Jesus era feliz, profundamente feliz, muito embora as contrariedades que todos nós vamos abraçar, que nós chamamos de cruz, fazem parte da nossa vida. É muito mais do que nós podemos receber de Deus, do que nós podemos dar a Deus. Então não nos esqueçamos disso. As bem-aventuranças são muito mais daquilo que nós possamos dar a Deus, o que nós recebemos de Deus. E quando a gente entender isso, para receber, a gente precisa ser humilde, se colocar na disposição de ser, eu preciso de Deus. E não o contrário, não eu sou muito bom, eu quero ser o melhor. Todos aqueles então que viveram essa experiência foram grandes agraciados por Deus. A excelência da vida cristã é isso aqui. E todos nós somos chamados. Isso não é de gente privilegiada, é de gente que fez uma opção por Deus e que se deixou ser cuidada por Deus. Peçamos a intercessão à Mãe da Divina Misericórdia que nos ajude a experimentar todos na nossa vida a felicidade que Deus nos promete aqui e agora. Assim seja.